Olá, sejam muito bem-vindos, vocês que nos acompanham dos nossos polos EAD no estado de Rondônia e também no Acre. Eu sou a professora Ana Cláudia e estamos juntos hoje para a nossa segunda teleaula. Comigo está Tayane. Olá, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula de português instrumental. Como disse, como eu já disse, eu sou a professora Tayane e juntos nós vamos revisar sobre questões de ortografia e estudar um pouco sobre as mudanças com relação ao novo acordo ortográfico. Antes de começarmos logo no conteúdo, eu quero mandar um abraço para a professora Luciane, tutora presencial do nosso polo lá em Colorado do Oeste. E mandar aquele alô para a Aline Pisápio, que é a coordenadora do polo Cerejeiras. Vamos lá então? Vamos ver o que nós temos para hoje? Bom, hoje nós iremos ver, como a Tayane já mencionou, o acordo ortográfico e também algumas questões de dúvidas ortográficas. Algumas coisas que geralmente, você fica na dúvida, eu vou escrever onde ou aonde, o que eu escrevo, mas ou mais. Então essas dúvidas pequenas nós vamos tirar hoje. E o objetivo então dessa nossa teleaula é identificar as mudanças ocorridas com o acordo ortográfico da língua portuguesa, utilizar a correta acentuação gráfica das palavras e vamos também estudar um pouco e grafar corretamente as palavras, ok? Ok. Então, nós vamos começar falando sobre o acordo ortográfico, que veio com o objetivo de unificar a ortografia da língua portuguesa nos países, dos 7 países, que falam a língua portuguesa como língua oficial. Vamos ver essa charge, Tayane? Claro que sim. Vixe Maria, agora vai ficar difícil para nós se adaptar a essa nova ortografia. Deixa de ser analfabeto, besta. Deixa de ser besta, Arlindo. Nós é analfabeto. Então, vejam que as modificações da língua portuguesa, elas vão ocorrer na ortografia, na maneira como nós vamos escrever as palavras dos nossos textos, E com essas mudanças, com o objetivo de unificar a língua portuguesa, nós vamos verificar que algumas simplificações foram realizadas para que nós possamos escrever adequadamente algumas palavras. Vamos ver então um pouquinho sobre essas mudanças na ortografia? O acordo, ele foi assinado em 1990 com outros estados membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, conhecida como CPLP, para padronizar as regras ortográficas. O acordo foi ratificado pelo Brasil em 2008 e implementado sem obrigatoriedade em 2009. Mas, a partir de 1º de janeiro de 2016, as regras do novo acordo ortográfico são obrigatórias no Brasil. Isso mesmo, você pode acessar na internet e procurar o decreto número 6.583. Lá vocês vão encontrar todas essas informações, até informações mais detalhadas sobre o que nós vamos trabalhar hoje, estudar hoje, no caso. Então, nós vamos tratar das mudanças que aconteceram e elas abrangem 4 campos. O primeiro campo do alfabeto, nós vamos ver o que mudou no alfabeto, o trema, a acentuação e o emprego do hífen. Vejam, com relação ao alfabeto, o que mudou? O alfabeto passou a ter 26 letras, ou seja, o K, o W e o Y passam a fazer parte oficialmente da língua portuguesa. E esse acordo acabou por definir também em que posições, na sequência alfabética, em que posição essas letras elas ficariam no nosso alfabeto. Ok. Agora vamos ver a regra do trema, que existia. O que era o trema? Aqueles 2 pontinhos que existiam em cima da letra U nas palavras com que, gui, onde o U era pronunciado. Mas atenção, sumiu o trema, mas a pronúncia não mudou. Então, por exemplo, a palavra linguiça, que era escrita com trema, linguiça, o trema saiu, mas você não vai falar linguiça não, Continua sendo linguiça.
Agora, a exceção acontece com os nomes próprios estrangeiros e suas derivações, porque os nomes, esses não sofreram alteração. Por exemplo, o nome Miller, que é do alemão, ele continua sendo utilizado com o trema, ok? Isso. Então, em nomes escritos em português, na nossa língua, né? 50, linguiça, frequência, consequência. Antigamente tinha trema, agora nós não precisamos mais utilizar. Olha o que diz a charge. Que drama, não existo mais. E eu? E eu que fui expulso da gangue do manda-chuva e me tornei um antissocial. Quando a gente for estudar sobre o hífen, a gente vai ver que essa palavra manda-chuva era escrita com hífen, né? Agora não é mais, assim como antissocial. E nós vamos estudar sobre isso já já. Outra chargezinha do trema. Vamos lá. O trema não será mais usado. Exemplo, linguiça perde o trema e fica linguiça. Bom, vejamos as novas regras. Nossa, que coisa, tô besta. Sabia que linguiça tinha trema? Nem ele sabia, não é? É que verdade. trema. Então ele já estava utilizando a língua correta sem saber. Bom, a outra mudança ocorreu no campo da acentuação. Então, caiu, deixou de existir o acento circunflexo em vogais gêmeas. Gêmeas ou repetidas. Então, as vogais e o perderam o acento. Vamos ver? Eles existiam nos verbos para ver, dar, ler, prever e crer na sua forma plural. Então, ele vê, ele dê, lê, prevê, crê, continua a mesma coisa, não mudou. O que mudou foi no plural, quando as vogais são repetidas. Então, vêm, deem, leem, preveem, creem, são escritas agora sim, sem o acento circunflexo. Assim como os outros exemplos, não é? Que também tem a vogal gêmea. Dou, magoo, enjoo, vou, perdoo, abençoo. Ou seja, se as vogais são repetidas, não há mais necessidade de colocar o acento nelas. Ok. Vamos ver então essa charge, diz assim, reforma ortográfica. Como um voo em suas lembranças. Ele colocou acento, né? E repensou, reescreveu a frase. Como um voo em suas lembranças. Colocou sem a acentuação. Aí eu acho que ele ficou em dúvida, né? Decidiu reescrever. Navegando em suas lembranças. Na dúvida, melhor usar outra palavra, né? Melhor utilizar a palavra que você tem certeza da escrita. Certo? E continuam acentuadas os verbos ter, vir, conter, ter, vir, conter, reter, intervir e convir na forma plural. Então, aqui nós temos o acento diferencial, onde no singular o verbo é grafado igual ao plural, a única diferença entre eles é a acentuação. Então, a acentuação da forma do tem, do vem, contém, retém, intervém, convém, não mudou, continua do mesmo jeito. E se você quiser aprender um pouco mais sobre conjugação verbal, qual é a dica, Tayane? A dica é entrar nesse site que está aí, né, www.conjugação.com.br, porque essa é mais uma ferramenta que você pode ter para conhecer os vários tempos, modos dos verbos, tá bom? Então, quando a gente vai estudar sobre esses verbos derivados do verbo ter e vir, no singular você vai utilizar o acento agudo, contém. Ele contém, o texto contém, com acento agudo. Se você vai utilizar o plural, né, desse verbo, utilize o acento circunflexo. Eles contêm, o diferencial vai ser o acento circunflexo, tá certo? Ok. Vamos para o próximo. Olha, caiu o acento nos distongos ei e oi. Vamos ver o que diz a nossa figura? Olha só, o dinossauro começou a refletir, né? Pensou. Segundo a nova regra ortográfica, plateia não tem mais acento. Ué, agora todos ficam em pé? Pois é, mas ele está fazendo confusão com acento. E agora, o acento de sentar é com 2 S's ou é com
C. O Qual acento, é o certo? interessante, o acento que ele está se referindo na frase é o acento com C, né, que está relacionado àquele gráfico, né, aquele símbolozinho gráfico que nós utilizamos para determinar a sílaba tônica de uma palavra, né? Então, acento com 2 S e acento com C são palavras homófonas, né, ou seja, tem o mesmo som, porém tem a escrita diferente e o seu significado também. Diferente. Bom, caiu o acento, ele falou já antecipou a regrinha do acento dos ditongos E e OI, né? Então, caiu os acentos nos ditongos E e OI. O que é mesmo ditongo? Ditongo é quando nós temos na mesma sílaba 2 vogais juntas, como aqui, ó, tei, poi, pei, dei e tei. Então, aqui nós temos ditongo. Então, caiu o acento dos ditongos E e I nas paroxítonas. O que são paroxítonas? São aquelas palavras que têm a penúltima sílaba forte. Lembrando que nós contamos assim, ó, o A aqui é a última, aqui a antepenúltima, A penúltima, né? E aqui a antepenúltima, que é quando ela é proparoxítona. Então, quando a sílaba paroxítona é formada por um ditongo, ei ou oi, não tem mais acento. É o caso dessas palavras que nós temos aqui, ó. Alcateia, apoia, europeia, ideia e plateia. Então, todas elas devem ser grafadas agora sem o acento. Isso, sempre que esses ditongos caírem na sílaba, nessa paroxítona aí, então a gente não precisa mais utilizar o acento. Heróico. Antes tinha acento porque o oi forma um ditongo na paroxítona. Não precisa mais da acentuação. Porém, a palavra herói continua sendo acentuada porque a sílaba tônica é a última. Então, faça uma revisão, veja um pouquinho o que é sílaba tônica, quais são as palavras oxítonas, paroxítonas, para você saber diferenciar tudo bem direitinho. Vamos ver mais exemplos? Temos aqui uma charge que Essa charge é ótima. Ela diz assim: rapaz, preciso ficar esperto com essa regra do acento agudo. Tem palavra aqui que perdeu o acento e eu uso constantemente. Heróico, plateia, ideia, mocreia, então. É todo final de semana. Ou seja, vários exemplos de palavras em que tem um ditongo aberto na paroxítona, não é, Cláudia? Verdade. Bom, agora, gente, não confunda. A regra foi com as paroxítonas que tem ditongo. As paroxítonas terminadas em R, L, X e N não sofreram a alteração. E as oxítonas terminadas em A, E, O também não sofreram a modificação e continuam sendo acentuadas. Isso, aí é só uma revisãozinha, né? Porque todas as proparoxítonas continuam sendo acentuadas. Relâmpago, lâmpada e outros exemplos, né? As paroxítonas, como a professora Cláudia já falou, terminadas em R, X, né? E o S continuam sendo acentuadas. E as paroxítonas que tem ditongo, mas ó, é ei, não é e nem oi, então não mudou nada. Agora aqui, ó, as oxítonas também não sofreram transformações, então alterações continuam sendo acentuadas, como papéis, né, papel, céu, herói, continua sendo acentuado. Contém, ninguém, refém também não sofreram alterações. Nenhum tipo de alteração nesses casos, muito bem. Já as paroxítonas, que tinham o I e o U tônicos depois de um ditongo, não são mais acentuadas, não se usa mais o acento. Lembrando, o que é isso? Quando o I e o U são tônicos, eles formam hiato, ou seja, ficam sozinhos numa sílaba, como podemos ver aqui nessa palavra, ó. Baiuca, o U ficou sozinho. E antes dele tem um ditongo, ó, formado pelo A e o I. Então, nesse caso,
Baiuca, que antes tinha um acento aqui, agora não tem mais. Bocaiúva também tinha um acento no U, agora não tem mais. Feiura tinha um acento no U, agora não tem mais. Não confundam, gente, tem que ter a paroxítona tem que ter um ditongo antes do U e ato. Por exemplo, a palavra saúde, o U forma hiato, né? E ele tem acento e continua com acento, porque antes aqui, ó, não tem ditongo, então não sofreu alteração. Não entra nessa regrinha, ok? Isso, a alteração é só nos casos em que esse U fica sozinho depois de um ditongo. Agora, vamos ver a letra U em algumas formas verbais não são mais acentuadas. Então, nas sílabas que, gué e gui, de alguns tempos verbais. Vejamos como era. Enxague, ficou enxague, apazigue, apazigue, argui, argui, arguem, arguem, oblique, oblique, redarguem, redarguem. Então a pronúncia continua a mesma, só foi eliminada a acentuação. É interessante o exemplo dessas palavras, porque cada região do país pronuncia essas palavras de uma maneira diferente, não é? Para minha região, né, que eu venho do Nordeste, é enxágue. Para outros locais é enxague. Então, a forma de pronunciar essas palavras não vai mudar. Eu posso continuar utilizando enxague, redargue, apazigue, enquanto outros lugares vão continuar falando apazigue, enxague. O que vai definir a escrita dessas palavras é que antigamente tinha acentuação, agora não tem mais. Bom, outra mudança aconteceu no acento diferencial, que era usado para fazer a diferenciação em palavras iguais com significados distintos. Então, foi abolido nestes casos. Antes, né, nós tínhamos duas formas de escrever o para. Para com acento do verbo parar. Para de fazer isso, menino. Era esse para aqui. Vou para casa. Esse outro para. Então, agora, ficou assim. Tanto faz usar uma forma como outra, vai ser... Tanto faz usar o verbo quanto a preposição, vai ser escrito da mesma maneira. E agora, como é que eu vou diferenciar se eu estou falando se é um verbo ou se é uma preposição? O contexto. O contexto é que vai me dizer se ali naquela frase é um verbo ou é uma preposição. A mesma coisa aconteceu com pelo, substantivo, que tinha um acento circunflexo, e o pelo, preposição. Agora os dois são escritos da mesma maneira. O polo, substantivo, e o polo, preposição. Agora é escrito sem acentuação. E pera e pera, né? Substantivo e preposição são escritos também sem acentuação. Isso, então o que vai diferenciar é o contexto. Olha a charge que nós trouxemos aí. A pera falando, puxa, perdi o meu chapéu. Pior eu que perdi minhas bolas, falou a linguiça. Legal essa charge, né? É forte. Acento diferencial. Então, continuando, nós temos o acento diferencial no verbo pôde, que serve para indicar que está no passado, e pode, que é presente. Então, a diferença entre passado e presente se faz pelo acento. Vejamos o exemplo. Ela não pôde sair ontem, mas hoje ela pode. Então, esse primeiro aqui trata-se do passado e esse outro aqui trata-se do presente. Então, neste caso, o acento diferencial permanece para que a gente possa distinguir, né, o que é passado e o que é presente. Vou pôr um exemplo aqui feito por mim. Esse primeiro por é o verbo, né? E esse segundo por é a preposição. Também continua o acento, para diferenciá-los, o acento não caiu. Isso, e esses acentos permanecem para que a gente possa evitar ambiguidades, não é? Bom, nessa outra regra aqui, o acento diferencial é facultativo. O que quer dizer isso? Que você usa se quiser. Então, se você quiser usar, você usa.
Se não quiser, não vai fazer falta, tá? Não vai ter prejuízo de nada, não. Então, nós temos aqui duas grafias, a forma e a forma. Então, sendo que a forma, né, pode ser também a forma. Como você pode tirar o acento, deixar de usar, né, se você quiser, então, nós podemos ter os dois significados da palavra vão ser identificados no contexto, mas às vezes também pode ficar ambíguo. Por exemplo, a forma é quadrada ou a forma é quadrada. Então, a forma me referindo à assadeira e a forma me referindo ao formato. A forma da forma é redonda. Então, a forma quer dizer o formato. Da forma, a assadeira é redonda. A forma do bolo é redonda, quer dizer, o bolo tem um formato redondo. Ou ainda a assadeira, né, que eu utilizei para assar o bolo, é redonda. Neste caso, a acentuação ela é facultativa, né? Se você for pronunciar esse O fechado, então você utiliza o acento ou não. Agora vamos à mudança do campo 4, que foi onde houve o maior número de alterações, que é no emprego do hífen. Isso, fiquem atentos, porque a Cláudia vai mostrar para vocês várias dicas do que mudou, do que não mudou sobre o hífen. Para começar, as palavras, os prefixos terminados em R. O que é prefixo mesmo? Aquela palavrinha que vem antes do radical, né? Antes de uma outra palavra, então chama prefixo. Pré que vem antes. Então, quando o prefixo terminar em R e a palavra seguinte começar em R, você deve utilizar o hífen, como hiperromântico. Olha aqui, hiper é o prefixo que terminou em R. Romântico é a segunda palavra que começou em R. Então, nesse caso, é obrigatório o uso do hífen. Quando o prefixo termina em qualquer letra e a segunda palavra começa com H, temos que utilizar o hífen. Exemplo, anti-higiênico. Anti terminou com um I, né, que é uma letra qualquer, e a segunda palavra começou com H. Então, é obrigatório o hífen. Vogal. Quando o prefixo terminar com vogal e a segunda palavra tiver uma vogal igual à última vogal do prefixo, né? Tem que ser igual. Aí temos que usar hífen. Então, anti-inflamatório. Veja, o prefixo terminou em I, a segunda palavra começou em I. Então, uma terminou com a mesma vogal do início da outra. Então, nesse caso, é obrigatório o uso do hífen. Micro-ônibus, ó. Prefixo terminou em O, a segunda palavra começou em O. Contra-atacar. Prefixo terminou em A, a segunda palavra começou em A. E aqui também entra a regrinha do micro-ondas, que era escrito tudo junto, né? E agora deve ser grafado com hífen. Para quem ainda não se ligou o que é hífen, é esse tracinho aqui, ó, que está juntando as duas palavras, ok? Ok. Lembra daquela regra que nós estudamos na química, física, eu acho, que os iguais se repelem? Então, se você tem uma palavra que termina com A e a outra começa com A, são iguais, então eles devem ficar separados pelo hífen. Terminou com a letra R, começou com R, são iguais, ficam em sílabas separadas, né? Isso. Continuando, então, vamos lá. O prefixo sub, quando nós tivermos o prefixo sub e a segunda palavra começar em R, temos que usar o hífen, como em sub-raça, sub-região. Quando for o prefixo circum e a segunda palavra começar em N, também utilizamos o hífen. Exemplo, circunnavegação. Já pensou se não existisse o hífen sub-raça, a gente ia falar sub-raça, ia perder totalmente o sentido da palavra, né? É verdade. Então, essas construções que você acha estranho, a união de uma consoante, né, com outra, então coloque o hífen, tá? Vamos ver aqui. Os sufixos, os prefixos eis, vice e sóton. Quando a segunda palavra tiver qualquer letra, vai ser utilizado o hífen. Exemplo, ex-aluno, vice-prefeito. Com os prefixos pré, pós e pró
e a segunda palavra começar com qualquer letra, também deve ser usado o hífen, como em pré-natal, pró-desarmamento, pós-graduação. Isso, e essa sequência, né, se repete com as palavras além, a quem, recém, sem. Quando esses prefixos se unirem a qualquer, né, outra palavra, sempre nós vamos utilizar o hífen. Olha o exemplo. Além mar, a quem oceano, recém-nascido, sem teto, né? Então, fiquem atentos com relação a esses prefixos que não mudaram. E sempre busquem pesquisar em sites, pesquisem em qualquer gramática já atualizada, né, com relação a essas novas regras. E, inclusive, o próprio decreto que eu comentei com vocês, né, também vai tratar sobre essas mudanças. Então, vamos resumir a regra do hífen. Então, quando o prefixo terminar em vogal e a palavra seguinte começar com uma vogal diferente, sem hífen. Anteontem, ó, terminou o prefixo em e a segunda palavra começou em O, então escreve junto. Quando o prefixo terminar em vogal e a palavra seguinte começar com uma consoante diferente de R ou S, ou seja, não seja nem o R nem o S, aí vai ser grafada sem hífen. Ó, anteprojeto, o prefixo terminou em vogal e a segunda palavra começou numa consoante que não é nem R nem S. Isso, então, são os opostos se atraindo, né? Então, isso tem que ficar juntos. E ainda, quando o prefixo terminar em vogal e aí a segunda palavra começar com R ou S, vamos grafar sem hífen e vamos duplicar a consoante. Exemplo, antirreligiosos. O que acontece aqui? Ante termina em vogal, religiosos começa com R. Por que foi acrescentado mais um R aqui? Para não alterar a pronúncia, senão ia virar antirreligiosos. Então, para continuar o som de RR, né, de ré, e aí então foi acrescido esse outro R. Mini saia, mini, o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa em S. Então, escreve junto e acrescenta um outro S também para não mudar a pronúncia, senão viraria mini saia, né? Então, é só por esse motivo que é acrescentado mais uma letra. Quando o prefixo termina em consoante e a segunda palavra começa em vogal, escrevemos sem hífen. Exemplo, estadual. Inter termina em consoante R e a segunda palavra começa com E. Então, escreve tudo junto. A mesma coisa acontece com hiperativo. Ó, hiper termina em consoante, ativo começa em vogal, então vira hiperativo. Mas não caiu o hífen, ó, não caiu o hífen da palavra bem-vindo. Bem-vindo continua sendo grafado com hífen. Vejamos o exemplo. Bem-vindo à RJ 142, Ecoestrada Serra Mar. E esse outro, né, exemplozinho do tapetezinho escrito bem-vindo. Aí os bichinhos ficaram em cima do hífen, mas ele tá lá, tá? O bichinho é o hífen, no caso. É o hífen, né? Joaninha. A Joaninha. Não caiu o hífen também dos sufixos de origem tupi-guarani, como açu, guaçu e mirim. Sufixos são aqueles pedacinhos que vêm após o radical. Exemplos, Amoré-Guaçu. Guaçu é o sufixo, ó, de origem indígena. Capim-açu, também açu é o sufixo. Permanece com o hífen, né? Permanece com o hífen. E aí nós temos um exemplo bem regional nosso, né? Seja bem-vindo a Guajará-Mirim. Guajará-Mirim, que tem o sufixo mirim, que é de origem tupi, continua com hífen. Olha, Tayane, tive que ir lá em Guajará para tirar essa foto. Gente, ainda tem essa dica aí, né, Cláudia, que é interessante. Você sabia que bom dia, boa tarde e boa noite tem hífen quando se referem a um substantivo? É verdade? É verdade. Então, assim, se você estiver falando de uma frase e transformar esse bom dia num substantivo, como é que isso acontece? Usando o artigo antes. Então, quando eu digo tenha um bom dia, esse bom dia aí é um substantivo. Tenha uma boa tarde, ó, usou o artigo antes, boa tarde é o substantivo. Tenha uma boa noite, também tem o artigo antes, então eles devem ser grafados com
hífen. Agora, o tradicional bom dia para cumprimentar alguém, bom dia, boa tarde, boa noite, este não deve ter hífen. Porque ele é só um cumprimento, né? Então, se transformou em substantivo, tem que ter hífen. Você sabia que online, e-mail, offline devem ser grafados com hífen e em itálico? Interessante, né? Porque como são nomes estrangeiros e se você vai produzir um texto em língua portuguesa, se você utilizar um nome estrangeiro em inglês, latim, alemão, qualquer outro idioma, você deve destacar empregando, né, o itálico. E offline, e-mail, online, tem sim hífen, tá, gente? Caiu o hífen da palavra dia a dia, que antes era escrito assim, né? E agora é sem o hífen, não esqueça. Isso aconteceu com outros exemplos, né, de palavras que têm uma preposição entre os dois substantivos, né? Pé de moleque, pôr do sol, também perderam o hífen. E não se usa mais o hífen nas palavras que perderam a noção de composição. Como assim? Algumas palavras são feitas da junção de duas outras. E aí, o que acontece? Elas perderam essa noção de que são formadas de duas outras palavras e agora, então, devem ser grafadas sem hífen. Paraquedas, paraquedista, pontapé, girassol, madressilva. E olha o manda-chuva que estava lá naquela charge, lá no início da nossa aula. Olha ele aqui, tudo junto, né? Então, é assim que deve ser grafada essas palavras sem a utilização do hífen. Isso, então vejam que muitas alterações aconteceram, né, na nossa língua portuguesa e que nós precisamos fazer uma revisão, fazer uma leitura, né, sobre essas questões para que a gente fixe essas mudanças na nossa mente, para que nós possamos utilizar nos nossos textos, tá certo? E com relação, Cláudia, a utilização de algumas palavras, mas, com i, sem o i, como é que nós devemos utilizar? Então, a gente vê muito a dúvida, né, nos alunos na questão do uso do mas, do mais, e até porque muitas vezes essas duas palavras são pronunciadas da mesma maneira, né? Não há diferenciação entre elas, e aí isso gera dúvida também na hora de escrever. Mas essa dúvida a gente vai esclarecer aqui agora. Vamos lá? Mas e mas. Mas é conjunção adversativa, equivale a porém. Mas é advérbio de intensidade, opõe-se a menos. Vejamos, esforcei-me bastante, mas não obtive o resultado esperado. Esse mas aqui, ele vai ser utilizado toda vez que indicar oposição, adversidade. Vejam só o que diz essa frase, esforcei-me bastante. Isso faz com que a pessoa espere um resultado favorável, um resultado positivo. Mas o que se sucede é justamente o contrário. A pessoa não obteve o esperado, o resultado esperado. Então, o mas sempre vai ser usado nessas situações, onde ele vai estar ligando duas orações. Na primeira oração, causa uma expectativa, faz você esperar por um resultado, e na segunda oração vem, né, o desapontamento. Então, nesse caso, você usa o mas, sem o i. E ele pode ser substituído na frase por porém. Se você tiver dúvida, substitua. Vamos fazer isso? Esforcei-me bastante, porém, não obtive o resultado esperado. Vejam que não houve alteração no sentido, continuou o sentido mesmo, então, tiramos a dúvida, é realmente uma conjunção adversativa que deve ser usada ali. Agora vamos ver o outro exemplo. Ele escolheu a camiseta mais cara da loja. Vejam que aqui não tem essa ideia de oposição. O mas aqui está dando ideia de intensidade em questão do preço da camiseta, né? Está intensificando, não era uma camiseta cara, era mais cara. Então, esse mais está intensificando, está valorizando, e vai também se opor a menos. Vamos ver? Ele escolheu a camiseta menos cara da loja. Se eu quisesse, ainda tivesse a dúvida, se aí poderia ser usado o mas sem o i. Vamos substituir pelo porém. Ele escolheu a camiseta, porém, cara da loja. Vejam, não tem lógica, Fica né? Estranho demais. Fica estranho demais. Então, assim,
cessa-se todas as dúvidas, né? Vamos ver mais um exemplo? Olha, não sobrevive a espécie mais forte, mas a que se adapta à mudança, não é uma frase de Charles Darwin. Então vejam, não sobrevive a espécie mais forte, não é com o mais, utilizando o i, não é a ideia de intensidade. Porém, como a ideia foi, a ideia que vem posteriormente, ela é contrária à anterior, por isso ele utilizou o mas. Vamos substituir esse mas sem o i pelo porém? Não sobrevive a espécie mais forte. Porém, não é, entretanto, será aquela que se adaptar à mudança. Então vejam que realmente o emprego está super bem adequado. Ok, a teoria da evolução, né, de Charles Darwin. E o porquê? Nossa, 4 formas para escrever porquê, né? Por quê? Por quê? Então, olha, gente, não se desesperem, porque se você ainda tinha dúvida sobre o uso do porquê, essa dúvida vai acabar agora nesta aula, eu prometo. Vejamos. Então, nós temos 4 formas para grafar o porquê, não é isso? Então, primeiramente, tenha em mente que nós temos um porquê para a pergunta e um porquê para a resposta. Qual é o porquê para a pergunta? O porquê separado. Então, o porquê separado, seja ele com ou sem acento, é usado em perguntas. O porquê junto, em resposta. Agora vamos aos detalhes. O porquê junto, sem acento, é usado em resposta ou explicação. Ele dormiu cedo porque estava muito cansado. Porque estava muito cansado, está explicando o motivo, né, dele ter dormido cedo. Vamos pular aqui, vamos para o outro porquê junto, nesse aqui. O outro porquê, junto com acento, ele é usado apenas depois de um artigo e ele equivale ao motivo. Então, não entendi o porquê dele ter dormido cedo. Sabe por que esse porquê tem acento? Por causa do artigo que aparece aqui. Só por isso. Então, recapitulando. Porquê junto usado em resposta. Se esse porquê tiver um artigo antes dele, você coloca um acento. Se não tiver, deixa sem acento, ok? Agora vamos para os outros dois. O porquê das perguntas, que é este aqui e este outro aqui. Bom, o porquê separado, ele é utilizado e sem acento, é utilizado em inícios de perguntas. Por exemplo, por que ele dormiu cedo? Olha aqui ele no início. Então, ele deve ser grafado sem acento. Ele separado, né? E separado. E se ele for uma pergunta indireta, o que é uma pergunta indireta? É aquela pergunta, né, aquele questionamento que você faz sem o sinal de pontuação, de interrogação. Então, não entendi por que ele sumiu. Então, aqui tem um questionamento, mas nós não temos aqui o ponto de interrogação. Sabe quando aquela indireta, você quer perguntar para alguém, mas você não chega lá e pergunta, mas continua com aquela dúvida? É esse caso aí. Então, nesse caso, é escrito separado e sem acento também. Aí, o porquê separado e com acento? Ele aparece somente quando for no final da pergunta. Vejam, esse exemplo que eu coloquei aqui é o mesmo do porquê separado sem acento. Olha, ele dormiu cedo, por quê? Então, como o porquê aparece no final da frase, ele tem acento. Naquele exemplo anterior, não tinha acento, porque o porquê estava no início, ó. Porque ele dormiu cedo, e aqui eu só alterei a posição do porquê. Ele dormiu cedo, por quê? Então, para não embaralhar a cabeça, vamos lá recapitular como eu faço o uso do porquê. Porquê junto é utilizado em resposta. Se antes do porquê tiver o artigo, aí eu coloco o acento. Porquê separado? Porquê separado é utilizado em perguntas. Se ele tiver no começo da frase ou no meio, não leva acento. Se esse porquê aparecer no final da pergunta, aí você coloca acento. Eu acredito que agora as dúvidas todinhas já sumiram, não é isso?
Vamos então para o próximo exemplo, onde ele faz uso de todos os porquês que nós estudamos agora. Todos os porquês em uma única charge. Vamos lá. Por que separado? Porque não é junto. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Vejam então, olha, a primeira ele está fazendo uma pergunta e esse porquê aparece no início, então separado e sem acento, perfeito. A segunda, o pai lá responde, porque não é junto, é uma resposta e não tem um artigo antes, porque junto sem acento. Mas por quê? Olha o porquê no final da pergunta, então tem o acento. Separado com acento. Separado com acento. E na última, nós temos o porquê na resposta, né? O pai responde, o porquê eu não sei. Tem um artigo aqui, então deve ser junto e com acento. Cláudia, e a utilização do onde e aonde? Como nós devemos utilizar? Mulher, se eu te disser que eu já ouvi até falarem na onde. Bom, mas vamos ver então qual é a diferença de onde e aonde. O onde, ele deve ser utilizado com verbos que indicam permanência ou situação estática. Que verbos seriam esses? Verbos como morar, estar, permanecer, ficar. São verbos que indicam permanência ou situação estática. Quando tivermos esses verbos na frase, nós temos que utilizar onde. Vejam aqui. Não sei onde ele está. Usei onde porque o verbo é estar. E estar indica permanência. Já o aonde deve ser usado com verbos que indicam deslocamento, que exige algum tipo de movimento. Por exemplo, o verbo ir, o verbo viajar, que tem esse sentido. Vejamos o nosso exemplo. Aonde você vai com tanta pressa? Olha aí, vai, dá ideia de movimento. Então, a forma correta é o aonde. Isso, olha no charge a seguir, né? Onde estou? Esse onde foi empregado por conta da ideia de uma situação estática, né? Onde ele está no momento. Aonde vou refere-se, né, ao deslocamento que este personagem pretende fazer. Então, onde, situação estática, aonde, relacionada a movimento. Perfeito. Agora vamos ver a diferença entre o A com H e o A sem H. O A com H indica tempo que já passou, ou seja, passado, como neste exemplo. Eu parei de fumar há algum tempo, ou seja, não foi hoje, não foi agora, já faz um tempinho. Então, esse A é utilizado para indicar que é passado. Brincadeira, viu? Eu nunca fumei. Vamos lá. O A sem H indica tempo futuro ou distância. Então, nesse caso, você usa o A sem H. Exemplo, daqui a alguns anos vou me casar. Então, essa ação de casar ainda não aconteceu, vai acontecer ainda. Então, eu uso o A sem H para indicar que é futuro. Moro a 2 quilômetros da sua casa. 2 quilômetros indica a distância, então também o A sem o H. E aí nós temos a frasezinha. Nós temos uma frase aqui para a gente ver o emprego desse verbo haver, não é? Quando a alegria aquece o coração, não há frio ou chuva que incomodem. Vejam que houve a necessidade de utilizar o a, né, do verbo haver, por conta da substituição pelo verbo existir, né? O verbo haver está no sentido de existir, então tem que ser utilizado o HA. Gente, acabou de chegar uma dúvida aqui para nós vamos responder, tá? Então, perguntaram aqui a diferença entre mal com L e mal com U, tá? Mal com L e mal com U. Então, nós vamos esclarecer. Não estava aqui previsto, né? Mas perguntaram, a gente não vai deixar a pessoa com a dúvida na mão. Vamos esclarecer. Mal com L é o contrário de bem. E mal com U é o contrário de bom. Então, o que quer dizer isso? Quando aparecer um contexto onde você tenha que utilizar o mal com L ou mal com U, você tenta fazer a utilização
do bem ou do bom. Então, por exemplo, a Tayane passou mal. E aí, qual é o mal que eu vou utilizar? O mal com L ou o mal com U? Eu testo utilizando bem. A Tayane passou bem. Eu não vou dizer a Tayane passou bom, né? Então, se combina com bem e não com bom, eu vou utilizar o mal com L. Agora, vamos lá para a historinha. Minha filha adora a historinha do lobo mau. Esse lobo é o quê? É bom ou é bem? É lobo mau ou lobo bem? É lobo bem ou lobo bom? Lobo bom, né? Então, se combinou com bom, eu vou utilizar lobo mau com U. Então, sigam essa regrinha aí que você não vai errar. E agradeço, então, a quem mandou a pergunta, né? É sempre bom dizer que quem mais tiver pergunta aí nos polos, mande aí pelo chat a sua dúvida, que nós estamos aqui para esclarecer, ok? Tem uma pergunta interessante. Nada a ver. É esse A. É o A ou é o A com H? Nada a ver. É interessante essa dúvida. O A é sem o H, viu, gente? Os jovens gostam muito de dizer, nada a ver, sem o H, tá, gente? Então, eu aproveito para pedir para que vocês agora façam a nossa atividade, tá? Que cada um de vocês já está com ela aí, provavelmente. Vocês terão 20 minutos para fazer, né, para responder essa atividade. Você vai dizer se está certo ou errado a utilização de algumas palavras, conforme o novo acordo. E se você quiser receber um alô meu, mande aí uma mensagem para o nosso chat, ou seja, comentando a resposta do exercício, da atividade de sala, ou seja, mandando alguma dúvida que a gente dá um alô para você, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos para fazer a correção. Olá, estamos de volta para corrigir a nossa atividade de sala, mas antes de começarmos a correção, eu quero mandar um alô e agradecer os nossos parceiros, todos os tutores presenciais. O nosso chat está bombando, né? Muita gente mandando suas respostas, muita gente participando, então vai um alô especial para São Miguel, Alta Floresta, Presidente Médici, para a tutora presencial Aline, lá em Espigão, para Jaqueline em Cerejeiras, para Sirlene em Alta Floresta, e para Luciane em Colorado, e para todos os outros tutores presenciais. E claro, você, nossa razão de estar aqui, os nossos alunos, tá bom? Então agora nós vamos para a nossa atividade de sala. Isso mesmo. Então, nessa atividade, como a professora já havia comentado, muitos alunos estão participando, né? Os alunos daqui mesmo de Porto Velho, de Ji-Paraná, de Espigão do Oeste, a Suzy, o Adelso, a Inês e a Leide, de Jaru, a Joyce, a Alciele e Elisete, aos alunos de Nova Brasilândia, de Presidente Médici, de Presidente Médici, nós temos a Eudilene, a Indiana, a Elvânia e o Arisson. De São Miguel, a aluna Viviane. Da Alta Floresta tem a aluna Valdeane e também os alunos de Ji-Paraná. Um abraço para todos vocês e vamos ver se esses alunos e todos os outros que aí estão nos acompanhando, não tenho nem dúvida, eu tenho certeza que vocês acertaram todas as questões. Vamos ver? Vamos ver sim, Tayane. Vamos lá. Avalie se as palavras em negrito nas sentenças abaixo estão corretas ou incorretas segundo as regras ortográficas. Questão 1. A crise financeira dos Estados Unidos pode trazer consequências para o Brasil. Então, a palavra em questão aqui é consequências, aqui grafada com trema. E aí, certo ou errado? O que você respondeu?
A alternativa correta, desculpa, o errado é a alternativa correta. Por quê? Porque o trema, né, a gente viu tanto, o trema não existe mais. Com o novo acordo ele deixou de ser utilizado. Então, tenho certeza aí que você não errou, não é verdade? Você estava atento nas nossas dicas. Vamos para a questão 2. Os alunos de Jaru estão muito atentos, né? Com o Fabrício lá acompanhando a turma. Um abraço a todos vocês. Então, vamos para a questão 2. Quando ele para pensar, desiste. Olha aqui, nós temos para e para, sendo o que está em destaque é esse aqui. Então, quando ele para, né, do verbo parar, para pensar, desiste. Então, está certa ou errada a grafia dessa palavra? O que você respondeu? Certo é a resposta, porque perdeu o acento diferencial. Então, é assim mesmo que se escreve, sem o acento. Questão 3. Livro de autoajuda permanece no topo da lista dos mais vendidos. Observe que o prefixo termina em vogal, o sufixo termina em vogal diferente do prefixo. Então, essa questão está errada, porque a grafia correta seria tudo junto, sem hífen. Lembra lá que a professora Tayane falou? Os opostos se atraem? É essa questão aqui. Não precisa do hífen para separar autoajuda, né? Autoestima, é mais um exemplo, né? Então, autoescola, se as vogais, né? A letrinha que termina a primeira palavra e a letrinha que começa a outra palavra, se elas forem diferentes, deixa tudo junto. E a questão 4, então? A sonda Fênix realizou um pouso histórico no Polo Norte de Marte. A palavra em questão aqui é polo. Nós vimos lá que o acento diferencial dessa palavra não existe mais. Portanto, esta grafia está errada, né? Não se usa mais. Não precisamos, então, colocar mais acento em polo. Isso. Vamos para a questão 5. O consumo frequente de álcool durante a juventude causa danos ao cérebro. A palavra em questão é frequente. Frequente aqui grafado sem o trema, o que está corretíssimo, porque o trema não existe mais. Aproveito a oportunidade, Cláudia, para perguntar. A aluna Elisete, ela quer saber se essa frase, né, número 2, está correta. Quando ele para pensar, desiste. Sim, a confusão às vezes se dá, né? Porque tem 2 para, a impressão que se tem que houve um erro de digitação. Será que as professoras erraram e na hora de digitar repetiram a palavra? Mas não, é porque o primeiro para se refere ao verbo parar e esse outro para é a preposição. Então, a semântica é quando ele para pensar, desiste, né? Que se fosse na linguagem coloquial, nós falaríamos quando ele para pensar, né? Desiste. E aí não existiria mais a diferença, porque nós faríamos a grafia faríamos a pronúncia pra em vez de para, que até evitaria uma certa confusão. Mas na linguagem padrão deve ser utilizada sem essa abreviação, né? Então tem que ser a forma para. Então essa frase está correta sim. Com certeza. Você pode inclusive substituir esse segundo para por outra preposição. O de, por exemplo, né? Quando ele para de pensar, desiste. Mas aí, se a gente substituir isso, não ia ter graça, porque a ideia era justamente vocês colocar os perceberem que as 2 grafias, né, não tem mais acento para diferenciá-las, nem o verbo da preposição. Então, foi por isso que foi utilizada as 2 aí nessa frase. Foi consciente. Foi consciente. Bom, questão 6. A ideia do presidente é que todos os países se unam contra o aquecimento. E aí a palavra em questão é ideia, grafada com acento. Tem acento ainda? Claro que não, né? Faz parte da regra das paroxítonas em ditongo, ei e oi, que perdeu o acento. Então, nesse caso, a escrita da palavra na questão 6 está errada. Questão 7. O empresário deve cumprir pena por roubo em regime semiaberto. Vejam aqui, a palavra em questão é semiaberto.
Semi é o prefixo que termina em vogal, aberto a segunda palavra que começa também em vogal. Então a resposta está certa, porque lembra que a gente falou dos opostos se atraem? Então elas têm vogais diferentes na terminação e no início da outra, então escreve assim mesmo, sem o hífen, né? Tudo junto. Questão 8. Avião permitirá que passageiros fumem durante o voo. Olha o voo aqui, é aquela regra lá das vogais gêmeas ou vogais repetidas, que perdeu o acento. Então, essa questão aí, a palavra está grafada errada, né? Número 9. O síndico marcou uma assembleia para decidir sobre a reforma do prédio. A palavra em questão é assembleia. Alguma semelhança com ideia? Claro que sim, né? Assembleia não tem mais acento? Não, assim como ideia, europeia, né? É a paroxítona com o ditongo aberto ei. Então não tem mais acento, portanto, essa grafia nessa frase está certa. Questão 10. Pesquisa revela que 97% dos brasileiros creem em Deus. Olha aí, nós temos a grafia, né, do verbo com as vogais gêmeas ou vogais repetidas, acentuada. O que nós vimos lá nas regras, que isso não existe mais, né? Assim como em voo, a vogal repetida em creem também não deve ser mais acentuada. Isso, são as chamadas vogais gêmeas, né? Não precisa mais colocar acento lá, em nenhuma delas. Dando sequência, questão 11. A estreia de Kate Holmes foi marcada por protestos. A palavra aqui em questão é estreia. Então, estreia aqui grafado com acento. Novamente, nós podemos fazer um paralelo lá com ideia, europeia, assembleia. É a mesma regra, então essa palavra está grafada de forma errada, né? Porque não tem mais o acento. Tem um ditongo, né? Um ditongo aberto ei, lá na paroxítona. Isso. Vamos para a questão 12. O coautor do estudo explicou que a descoberta ajuda no tratamento do câncer. A palavra em questão é coautor. Então, aqui nós temos, vogais diferentes do prefixo em relação à segunda palavra. Então, essa grafia aí está certa, porque os opostos se atraem, então, tudo junto, sem hífen. Isso. Questão 13. Os homens mais vaidosos já encontram no mercado tipos de creme anti-rugas. Anti-rugas é que está na berlinda. E aí, tá certo ou errado? Anti-rugas, então, o que nós temos? Ali é o caso do prefixo que termina em vogal e a segunda palavra que começa em R. Então, quando isso acontece, nós vimos lá na regrinha que junta os dois e dobra o R, né? Acrescenta mais um R. Então, a grafia está certíssima. É isso mesmo. Na questão 14, ela perdeu tudo que estava dentro da caixa de joias. Joias tem acento, não tem acento? O que aconteceu com essa palavra? Ela perdeu o acento porque trata-se de uma paroxítona com o ditongo oi. Assim, então, não deve ser mais grafada com acento. Então, está correto, né? Na questão de número 15, cerca de 5% da população mundial tem comportamento antissocial. Permanece assim a escrita dessa palavra? Não, é o antissocial, o que acontece? Prefixo terminado em vogal, segunda palavra começa com S, junta os dois e dobra o S. Então, aí está errado, porque a grafia correta é tudo junto, sem hífen e acrescentando um S ali em social. Lembra que nós comentamos aqui nos slides que o tem, né, quando vai indicar o plural, terceira pessoa do plural tem que ser acentuada, por isso ali cerca de 5% tem, né? Que ele tem ali com acento circunflexo, né? Isso mesmo, Tayane. Só revisando o que nós comentamos aqui. Na questão 16, o ex-vereador participou da reunião extraoficial durante a madrugada.
Então, nós temos aí o prefixo terminando em vogal, a segunda palavra começando em vogal. Então, a grafia está correta porque os opostos se atraem, né? As então, vogais são diferentes. São diferentes, tudo junto, sem hífen. Olha uma palavra a mais aí, não é? O ex-vereador. O que é ex, a gente sempre quer longe, né? Então, separa com hífen. Boa, Tayane. 17. No momento decisivo, ele recuou e desistiu de saltar de paraquedas. A palavra em questão é paraquedas. Né? Então, nós vimos lá na nossa aula, nos slides, tinha inclusive essa palavra. Estava lá mostrando que ela perdeu a noção de composição. Então, ela perdeu essa noção de que é a união de duas palavras. Ela, então, tá grafada incorreta aqui. Ela deve ser grafada tudo junto, sem hífen. E também porque para, né? Do verbo parar não tem acento mais. Não tem mais acento então, sem acento, né? tudo junto, sem hífen também. Questão 18. Eu apoio qualquer acordo entre os países. Então, tá certo ou tá errado? O que que nós temos aí? Uma paroxítona terminada, uma paroxítona com ditongo, oi, né? Então, nesse caso aqui, a grafia está certa, porque nesse caso perdeu o acento que tinha. Com certeza. Na questão 19, ele achou a nova estátua uma feiura. Não tem mais acento em feiura? Não. Será? Porque trata-se de uma paroxítona onde o U forma hiato e antes dele tem um ditongo. Nós vimos essa regrinha, né? Feiura, baiuca, então não tem mais o acento. Então aí tá corretíssima a grafia. E isso, a estátua era tão feia, né? Que perdeu até o acento. Pois é. Na próxima. O pelo do gato pode causar danos à saúde. Aqui a palavra em questão é pelo, que é a palavra que nós temos que analisar e que está errada. Por quê? Porque esse acento diferencial, né, para diferenciar o substantivo da preposição, não existe mais. Então, por esse motivo, essa questão está errada. E a palavra saúde, que está lá no finalzinho dessa 20, então, ela continua assim, com acento? Sim, não confundir com a regra da feiura. Por quê? Porque saúde, apesar de ter um hiato aqui, um U hiato na paroxítona, não tem como antecedente um ditongo. Então, continua com acento. Não sofreu alteração. Com certeza, os alunos do Polo de Jaru, de Ji-Paraná, estão mandando um abraço de São Miguel também, né? Então, todo mundo acho que acertou aqui, né? Colocaram todas as questões, as alternativas, eu estava conferindo aqui rapidamente, todo mundo acertou. Então, para que você possa fixar um pouco mais o que nós vimos hoje aqui, vamos fazer uma revisão? Vamos, Cláudia? Vamos sim. Então, um abraço grande a todos vocês que estão acompanhando essa aula, que estão interagindo conosco. E agora vamos para a revisão. Eu escolhi aqui, separei, Tayane, para revisar o emprego do hífen, que é onde aconteceu as maiores mudanças, né? E que pode causar maior confusão. Então, vejamos. Vamos revisar como é que eu utilizo, como é que vai ficar, como é que eu vou escrever com hífen ou sem hífen, observando a regra. Quando o prefixo terminar em R, a segunda palavra começar em R, então usa-se hífen, como hiper romântico. Quando a palavra terminar com, o prefixo terminar com qualquer letra, a palavra seguinte tiver um H, então vamos escrever com hífen. Olha o exemplo, anti-higiênico. Quando a primeira palavra, o prefixo, terminar em vogal e a segunda palavra tiver uma vogal igual à do prefixo, usa-se hífen. Né? Lembra lá dos opostos se atraem, os diferentes se repelem? Ou os iguais se repelem, os opostos se atraem? Então aqui, ó, anti-inflamatório, iguais se repelem. Micro-ônibus iguais se repelem. Contra-atacar, vogais iguais se repelem. Então, devem ser usados com hífen. Com o prefixo sub, a segunda palavra começando em R, usa-se hífen, como sub-raça ou sub-região. Com o prefixo circum, a segunda palavra começando em N, nós temos que usar hífen, como em circunnavegação. Vai lá, Tayane.
Isso, então resumindo mais uma vez, quando nós não precisamos mais utilizar o hífen, quando a vogal, né, do prefixo, a última vogal do prefixo, se unir a uma vogal diferente, né, da palavra seguinte, nós não precisamos mais utilizar o hífen. Olha lá o exemplo, anteontem, autoescola, muito autoescola vai ter que mudar a fachada, né? Autoescola, porque agora tem que escrever tudo junto. Isso mesmo. Próximo exemplo, quando a vogal vier, não é, junto de uma consoante que não seja R ou S, também sem o hífen. Anteprojeto, né? Mais um exemplo. Ok. Agora vamos revisar aquelas dúvidas ortográficas. Então, mas, conjunção adversativa, mais advérbio de intensidade. Então, vou utilizar o mas quando tiver uma ideia de oposição, né? De contrário, e o mas quando tiver a ideia de intensidade. Vejamos o exemplo. Esforcei-me bastante, mas não obtive o resultado. Esforcei-me bastante, contudo, não obtive o resultado. Então, eu substituo por outra conjunção adversativa para fazer o teste e ver se isso aqui é mesmo a mesma oração adversativa. E nesse segundo exemplo, ele escolheu a camiseta mais cara da loja. Aí o mas, indicando, né? Intensidade, intensificando aí a questão do preço da camiseta. O uso do porquê, tenho certeza que você não vai sair dessa aula sem saber. Então, nós temos 4 usos do porquê. Recapitulando, porquê junto, usado em resposta. Porquê separado, usado em pergunta. E o porquê junto, em resposta. E aí, vejamos, o porquê junto, sem acento, simplesmente numa resposta qualquer. Ele dormiu cedo porque estava cansado. Agora, o porquê com acento, ele vai ser usado se na resposta, antes do porquê, aparecer o artigo. Aí você tem que colocar o acento. O porquê separado sem acento é usado em perguntas. Sem acento, quando tiver no início. Ou numa pergunta indireta, com acento se aparecer no final da pergunta, ok? Ele dormiu cedo. Por quê? Então, como está no final, aí utiliza separado e com acento. Já na outra, porque ele dormiu cedo, o porquê aparece no início, então ele é separado e sem o acento. E essas são as nossas referências bibliográficas. Queremos agradecer a todos vocês, né, por esta aula, por este momento, dizer que é muito bom estar aqui com vocês, né, e esta aula hoje foi, assim, estou muito feliz, né, com a interação que foi ainda maior do que a aula 1. E na semana que vem estaremos de volta com a aula 3, onde trataremos sobre... Não, vai ser coesão e coerência. Coesão e coerência. Então, vamos tratar de coesão e coerência, né, que são elementos textuais importantes na produção textual, né, e também na leitura, para você entender, interpretar melhor o texto. E para você redigir um bom texto, você tem que conhecer esses elementos de coerência e de coesão, que nós vamos ver na nossa próxima aula. Com certeza. E para que você, né, revise, estude um pouco mais sobre o que nós estudamos hoje e na aula 1, né, sobre comunicação e linguagem, dê uma olhadinha no caderno da disciplina, né? Nós temos um caderno de português instrumental que tem todos esses assuntos que nós vimos aqui de maneira mais detalhada, tá certo? Então, estudem, não deixem de fazer a atividade de percurso, tá certo? Que vocês precisam responder para que vocês sejam avaliados, né? Recebam a nota de vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, entre em contato conosco através do ambiente virtual, né? Que esse é o nosso mecanismo de interação, tá certo? Tenham todos uma ótima semana de estudos. Na semana que vem estaremos aqui para tratar sobre coesão e coerência e tenham todos uma ótima Páscoa, né? Com certeza. Feliz Páscoa para todo mundo. Fiquem com Deus. Até a semana que vem.